Quando eu escuto os testemunhos, você vai vendo a história das pessoas sendo mudadas e transformadas. A gente vai percebendo como é que crer é a coisa chave para a vida. Investir na fé é a coisa chave para a vida. Na mensagem de hoje, onde eu falo sobre o poder para realizar o impossível, que é crer, eu espero que você esteja percebendo diariamente, que você esteja percebendo a todo momento, que a vida que Jesus propõe, ela não é uma vida baseada nas circunstâncias favoráveis, não é uma vida baseada nas emoções alegres, das emoções boas. Não, ela é uma vida baseada na fé, baseada na fé. Também eu espero que você esteja cada vez mais consciente, como seu pastor, eu quero me encarregar disto, de que esta fé que eu estou dizendo, que tem que basear a nossa vida, ela é produto, irmãos, da nossa meditação diária, da nossa reflexão diária, da nossa devoção na primeira hora e durante todo o dia, meditando na palavra de Deus que nos faz como árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro. Essa fé, ela é produto da palavra de Deus. Tanto é verdade que nós lemos em Romanos, no capítulo 10, do versículo 17, que consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aqui dois aspectos. Primeiro, que é lamentável que algumas pessoas acham que basta vir na igreja uma vez cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou uma vez por semestre, só quando sente falta de alguma coisa. Não é desta forma que forma uma fé. Essa fé tem que ser estruturada num sistema exatamente sistemático, onde nós vamos ouvindo a palavra. Por isso os cultos são muito importantes. Talvez você não esteja percebendo, mas agora neste momento o poder de Jesus está agindo aqui. O poder do Espírito Santo está se manifestando. A palavra vai edificar você, vai confortar você. Você vai sair daqui fortalecido. E outro aspecto que eu quero dizer tem a ver com essa devoção diária, de você meditar na palavra, de você estudar a palavra. E aqui negligenciar a fé é o motivo de muitas pessoas fracassarem na vida, de muitas pessoas viverem em tormento. Elas não investem na fé através do aprendizado da palavra, através da meditação da palavra, e por isso qualquer tempestade, qualquer crise, qualquer problema gera depressão. É por isso que estão aparecendo cada vez mais essas síndromes. Vocês não percebem tanta síndrome? Síndrome disso, não vou falar nomes, para não rotular ninguém que porventura esteja aqui, porque de fato existem situações que também causam estas síndromes. Mas meus irmãos, vocês não veem pela televisão que agora eles estão falando que crer, que a fé faz uma diferença, que tem que ter gente nos hospitais para orar com as pessoas, quanto mais oração melhor. Eles estão chegando àquela dedução óbvia que nós já sabemos, que aqueles que investem na fé quando não precisam, não terão fé quando precisa dela. E por isso que nós temos que investir. É por isso que a nossa igreja insiste com você, através dos cursos da Unibim. Ainda tem tempo de você se matricular. Quantos cursos bíblicos, verdades básicas, porque você não estrutura a sua fé. Você não tem fé quando precisa. A igreja ajuda você nisso, porque a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Jesus deixou claro sobre este poder produzido pela fé, alimentada na palavra em Mateus capítulo 17, no versículo 20. Jesus disse assim: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Por favor, irmãos, olhe para esse texto, olhe para esta verdade. Veja que Jesus usa a semente da mostarda, que é a menor semente das hortaliças, para destacar o poder da fé nele. Ele afirma que se você tiver fé, você vai fazer coisas impossíveis acontecer. Coisas impossíveis.
E aqui ele diz assim: você vai dizer para esse monte, vá daqui para lá, e o monte vai. Jesus usa aqui, irmãos, escute bem isso, uma figura de linguagem, uma hipérbole, para destacar uma verdade. Ele está falando do poder que a fé, mesmo pequena, tem. Ele está dizendo que através da fé, você vai poder realizar o impossível. Ele está afirmando que através da fé, nós vencemos as nossas montanhas de dificuldades. Será que você está compreendendo neste momento? A palavra que Deus está trazendo aqui nessa noite, Jesus está dizendo que quando nossa fé está colocada nele, não existe dificuldade capaz de nos impedir. Então aqui neste momento, eu me sinto impelido pelo Espírito Santo para perguntar a você: qual é a sua montanha hoje? Qual é a sua montanha hoje? Seria uma doença? Seria um problema conjugal? Seria um problema no trabalho? Uma crise familiar? Você está vivendo qual montanha? Qual é a montanha que você está olhando e dizendo: é impossível? Jesus está dizendo: se você tiver uma pequena fé em mim, você pode realizar o impossível. Você pode dizer para essa montanha: saia daqui, e ela vai sair. Eu vejo, meus irmãos, como Jesus é demais. E aqui eu quero contar para vocês rapidamente a história da minha netinha, Gabriela. Ela teve um AVC hemorrágico. Os médicos, eles não conseguem entender, porque uma menina de 12 anos, era para ela estar morta. Foi muito terrível o que aconteceu. Vocês se lembram que eu falei domingo passado, que ela tinha tido uma regressão. Ao invés de melhorar, piorou. Então, a minha netinha, numa noite dessa, ela estava me contando que ela estava lá no hospital. No outro dia, o médico ia trazer o exame, o resultado dos exames. E ela estava ansiosa. Eu telefonei para ela, ela estava me contando: então, vô, eu estava muito ansiosa naquela madrugada. Estava lá no hospital, Pequeno Príncipe. Você entra naquele hospital, gente, dá uma tristeza, um desespero. Só criança sofrendo. Dá um desespero. E ela estava contando assim: eu estava muito ansiosa por causa do resultado. E aí, vô, eu me conectei com Deus lá no quarto do hospital. Me conectei com Deus. E aí Deus falou comigo. Eu falei: o que ele falou? Porque eu acredito que Deus fala com a menina, sabe? Eu acredito. Porque ele falou comigo quando tinha 5 anos. Falou com a minha netinha quando tinha 12. E aí, o que ele falou? O que ele falou? Ela dizia assim, ele falou assim para mim: fica fria. Vai dar tudo certo, vai terminar tudo bem. Amanhã você volta para casa. E daí depois? Depois eu dormi, vô. E chegou o outro dia, e agora eu estou indo para casa. Naquele outro dia, ela está indo para casa. Jesus é demais. Jesus é demais. Como Deus é demais. Hoje aqui ele está falando assim: se você crer, eu vou dar o poder para você falar para essa montanha: sai daqui, e ela vai sair. Será que você está escutando o que Deus está falando? É uma vida de realização extraordinária que Deus dá àquele que crê. E a única exigência é fé. O segredo da vida é investir na fé. Por isso nós precisamos questionar o nosso coração: será que eu de fato creio? Hoje aqui, irmãos, eu quero perguntar para você: será que você realmente crê? Será que realmente você está investindo naquilo que conta para a vida eterna, que é a sua fé? Será que você crê? Primeiro, como é que aqueles que creem, todos aqueles que creram, sabem da sua real condição perante Deus? Quero colocar aqui isso nesse momento. É muito importante que você pense comigo nesse instante. Eu ouço muitas pessoas argumentando, dizendo assim: eu acho que existem pessoas piores do que eu, pastor Jacó. Olha, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu procuro ajudar as pessoas. Na verdade, pastor Jacó, vou dizer uma coisa para o senhor: eu conheço muitas pessoas dentro da sua igreja que é pior que eu. Que é pior que eu. Meus irmãos, por favor, é verdade, diz as pessoas, que eu preciso melhorar uma coisinha aqui, outra coisinha lá. Mas olha, pastor, eu creio que se eu morresse agora e Deus não me levasse para o céu, ele estaria cometendo uma injustiça. São pessoas, meus irmãos, que na verdade não compreenderam
a realidade da sua condição espiritual. São pessoas que não compreenderam. Pessoas que creram, pessoas que creem, elas já sabem, em primeiro lugar, que a nossa salvação, ela não é por nossa obra. A nossa salvação, ela é pela fé em Jesus. Não é por aquilo que nós fazemos, mas em quem nós cremos. Porque a real condição nossa é essa. Nós não podemos nos ajudar espiritualmente. Um paralítico, ele não pode ajudar a si mesmo. Ele depende dos outros para se locomover. Um cego precisa ser guiado por outra pessoa. Um doente condenado à morte, ele não pode salvar a si mesmo. E uma pessoa sem Jesus, ela está perdida. Ela não pode salvar a si mesma. A nossa salvação não tem nada nas nossas obras, na nossa caridade, na nossa conduta, que pode nos garantir que nós estamos salvos. Nós somos perdidos. Só a fé em Cristo que pode. Essas pessoas, se elas creram mesmo, e aqueles que creem, eles sabem, além de que a salvação não é por obras, é por fé, eles também sabem da real condição deles perante Deus, que é a condição de pecadores, perdidos, condenados. Aqui, irmãos, todos nós que estamos, nós somos pecadores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos nós éramos pecadores perdidos, condenados, numa eternidade terrível. E eu tenho que destacar isso. Não existe categoria de pecador. Eu sou um pecador, mas sou um pecador bom. Não, pastor, eu não posso falar, eu não sou tão otimista assim, mas eu sou um pecador meia boca. Não, aquele lá é a pior espécie de pecador. Não, pecador é pecador. Pecador está perdido. Se não é Jesus, você que está aqui nessa noite, se você aceitou Jesus, se não é Jesus, você está perdido. E se você não tem Jesus, você está perdido. Você tem que aceitar, você tem que se render a Ele. A Bíblia é muito clara. Em Romanos capítulo 3, no versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está falando aqui que eu e você pecamos. Então aqueles que já creram, eles sabem que se não fosse Jesus, eles estavam perdidos. Eu estou salvo por causa de Jesus. Essas pessoas que creram, elas estão convencidas que se não fosse Jesus, elas estavam separadas de Deus, destituídas da glória de Deus, porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Portanto, Jesus hoje, ele está nos questionando. Ele está dizendo assim: você de fato creu em mim? Se você creu em mim, então você sabe que você por si só está perdido, que não tem jeito de você ajudar você mesmo, que nada de você serve. A única coisa, a única solução para você sou eu, que você precisa de mim, eu é que dou jeito nisso. Você tem que admitir isso perante Deus. E eu fico aqui impelido, até vontade de gritar e de chorar para você. Você já se rendeu dizendo assim: Jesus, eu sou um pecador perdido, tem misericórdia de mim, e eu não posso dar jeito na minha vida, eu não posso comigo mesmo, eu não posso com a minha vontade, eu não posso com a minha natureza, se não é o Senhor. Ó Senhor, eu sempre falo para mim: ó Jesus, se o Senhor quer me destruir, pode destruir, porque eu já fiz de tudo de pior, Senhor, e eu não mereço nada, Senhor, mas Senhor, eu te lembro. E eu fiz um quadro na minha cabeça. Eu lembro o Senhor nesse momento, Senhor. Dá uma olhadinha nas minhas costas, Senhor. Está vendo aquela cicatriz ali? Foi daquela ocasião, daquele momento, quando eu estava quase caindo no precipício, e as garras do teu amor fincou nas minhas costas e me pegou do abismo, Senhor. O Senhor não me pegaria para me destruir. O Senhor me pegou porque me ama. E eu não posso ficar sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Em segundo lugar, todos aqueles que creram sabem da vida eterna e da morte eterna. Será que você sabe disso? Você sabe sobre a vida eterna e você sabe sobre a morte eterna? Pessoas que creem em Jesus sabem da vida eterna e da morte eterna, porque o pecado, ele gera dois tipos de morte. Tem a morte física e a morte espiritual.
A morte física, ela não é a coisa mais grave, gente. O pecado causou muito transtorno neste mundo. Mas o pior transtorno que o pecado causou foi a separação entre nós e Deus. Então a morte física não é um problema. Nós que estamos aqui, quem é que tem Jesus? Grita um amém aí. Amém. Vocês não deviam ter medo de morrer. Quando ficasse doente, vocês não podiam ficar desesperados. Pastor Jacó, põe a mão na minha cabeça. Põe. Não, unge aí, pastor, unge. Por que, irmão? Pastor, não, o médico falou que vai ter uma doença ruim, pastor, eu não quero morrer. Irmão, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, gente. Gente, a morte física, ela não é o meu problema. Eu estou chegando no momento da minha vida que eu estou pensando bem nesse negócio de morte, sabe? E em muitas fotos minhas, eu já sou o último da foto. Esse morreu, aquele também. Você lembra do velório desse? E daquele outro? E esse daqui? Morreu. Quem é que está vivo aqui? Eu. Sou o próximo da foto. Você tem uma foto assim? Isso não é a pior tragédia, essa morte. Quanto mais a gente vive, mais a gente sofre. Quem vive mais? Eu estava conversando com a Batian. A gente chama, os netos chamam de Batian, eu chamo de Ocácia. É a mãe da Sueli. 95 anos, nós comemoramos agora. Falei, Ocácia, esse negócio de viver muito, se não dá desvantagem? Dá muita desvantagem. Por quê? Muita lembrança, né? Muita lembrança. Ela tem lembrança de gente que já morreu 40 anos, 50 anos, pensa bem. 50 anos lembrou, aquele um, poxa vida, que saudade. Aquela outra, Jesus, que saudade. Gente, é difícil. Muito difícil. Você sofre mais, quem vive. Nós devíamos ter alegria de morrer, porque nós vamos para o céu. Nós vamos para a vida boa. A Bíblia deixa claro, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que essa morte que o texto se refere, trata-se da eternidade toda afastada de Deus, não é dessa morte física. Veja que o texto diz que a vida eterna é nos dada por Jesus Cristo. Veja que o texto diz que ela é um dom gratuito que exige nossa fé. A Bíblia deixa bem claro que a morte física, ela não é o fim. Essa morte que nós vemos ceifando pessoas que nós amamos e que também um dia nos ceifará, ela não é uma morte espiritual, ela é uma morte física. E essa morte foi uma forma de Deus limitar a presença da consequência do pecado da nossa vida. Nós sabemos que quanto mais nós vivemos, mais sofremos devido à presença do pecado no mundo. Portanto, a morte física não deve nos preocupar. A morte física é o portal de entrada para a vida eterna que nós vamos viver. Então a gente devia estar alegre. Já está cada vez mais, estou no declive. Venha a morte, venha que eu quero ir para o céu, eu quero ir para o bem bom. Mas a gente luta para que a gente fique mais, porque a gente tem ideia errada desta morte. A Bíblia fala, meus irmãos, em Mateus capítulo 25, que chegará o momento que Deus nos dividirá em dois grupos. Aqui, por favor, é muito importante esse momento. Qual grupo que você está? Dois grupos. Interessante que a Bíblia fala o grupo da direita e o grupo da esquerda. Não tem nada a ver com política, tá, gente? Não tem nada a ver. Lá não vai ter esse troço, graças a Deus. Na direita, Deus colocará aqueles que crerem em Jesus. Aqueles que crerem em Jesus e que vivenciaram Jesus na vida, o dom gratuito. Na esquerda, Deus colocará aqueles que não creram e que não levaram a vida de Jesus a sério deste mundo. Então, nesse dia, a Bíblia diz que Deus dirá às pessoas à sua direita, aqueles que crerem em Jesus. Olha lá Mateus 25, 34. Ele vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha, Jesus está aqui se referindo, irmãos, àqueles que compreenderam sua condição de pecador. Eu não posso por mim eu estou perdido, mas eu quero Jesus. Se não é Jesus, eu estou perdido. Diz aqui o texto que esses serão destinados à vida eterna. A vida eterna.
no reino que Deus já preparou. Jesus disse que Ele foi, preparou, e Ele já preparou. Mas agora preste atenção aos que não receberam Jesus, o que é que não creram nele. Veja o que eles vão ouvir, como nós vemos no texto de Mateus 25, no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim. Agora veja que esse apartar está falando da separação, da morte eterna, de uma vida sem Deus, sem a presença de Deus. E veja que ele usa palavras pesadas: malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que esse texto, ele está nos apontando onde as pessoas sem Jesus vão viver na eternidade. Esse texto descreveu um lugar de sofrimento eterno. As pessoas pensam que lá, como é que vai ser isso? Eu lá queimando na chama do inferno, e o calor danado, e nunca sapeca, nunca queima, nunca consome. É que não é isso, é uma figura de linguagem. É um lugar de tormento, onde Deus não está. Escuta. Por que as pessoas pensam em tirar a vida? Porque elas querem morrer? Não. Porque elas querem colocar fim no tormento. Agora imagina a eternidade sem Deus, e não tem jeito de colocar fim no tormento. É essa a ideia que Deus está querendo passar. Veja que esse lugar não foi preparado para ninguém, nem para aqueles que estão na esquerda. Veja que o texto diz que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas veja, meus irmãos, que infelizmente, devido à incredulidade de muitas pessoas, aqueles que não crerem em Jesus vão ser colocados no mesmo lugar do diabo e dos seus anjos. Isso é muito sério. Em nome de Jesus, escute o que Deus está falando. Então, como é que nós podemos ver se de fato nós cremos em Jesus? Como é que eu sei se eu creio em Jesus? Nós cremos em Jesus se de fato nós acreditamos que uma vez que nós temos a vida eterna, ela nos foi dada e Jesus nos deu e nós a temos. Tanto que é verdade que em João no capítulo 11, no versículo 25 e no versículo 26, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é que Jesus está afirmando nesse texto? Que aqueles que creem em Jesus, quando morre a morte física, é como uma passagem, e não uma coisa definitiva. A pessoa que crê, sabe que mesmo que ela morra nesta vida aqui, ela vai viver para sempre. Agora veja o versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Que significa, nunca vão ficar separados de mim a eternidade. E aí Jesus pergunta: você crê tu isto? Essa pergunta de Jesus é muito importante. Eu oro para que você perceba a forma de Jesus falar. Se você recebeu Jesus, você tem que crer que a morte aqui não é o fim. Existe uma vida eterna. É essa vida eterna que de fato conta. Cada um de nós precisa se preparar para a vida eterna. E como é que nós nos preparamos para a vida eterna? O próprio Jesus responde. Em João capítulo 17, no versículo 3. E ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu oro para que você esteja sendo iluminado pela palavra de Deus. Jesus está sendo claro nesse texto. Jesus está dizendo: você, para ter a vida eterna, você precisa conhecer a Deus como seu único Deus. Tem que jogar fora os ídolos, onde você tem procurado colocar falsas esperanças. Você tem que ter esse Deus como único. E aí a pergunta que surge é esta: e como é que a gente conhece esse Deus como único? Ele responde no mesmo texto: através de Jesus Cristo, que foi enviado, conhecendo Jesus. Portanto, uma pessoa que crê, ela sabe da vida eterna e ela se dedica em conhecer Jesus cada vez mais. E aqui, por favor, eu quero exatamente perguntar isto: o que você está fazendo para conhecer Jesus? O texto é claro. Qual é a vida eterna? A vida eterna é que você reconheça que só tem um Deus único. E como é que eu conheço esse Deus? Conhecendo a face de Deus, que é Jesus Cristo que veio para morrer por você, porque nós estamos perdidos. Você está conhecendo Jesus cada vez mais. Você está se tornando íntimo com Ele.
Em terceiro lugar, todos aqueles que creram evidenciam sua fé através do batismo. E aqui, irmãos, olha, eu quero que vocês escutem bem. Você que já se batizou, Deus quer falar com você hoje. Você que ainda não se batizou, você tem que escutar isso aqui. Deus está querendo falar com você hoje. Existem muitas pessoas que elas não conhecem a doutrina do batismo. É por isso que estão vivendo muitas vezes vidas de fracasso, não tem poder para realizar o impossível, de vencer as montanhas, os obstáculos. Fica achando que Deus tem que sempre suavizar para eles, ao invés de usar o poder para vencer, a força para ultrapassar o impossível. Alguns acham que o batismo é apenas um ritual de iniciação religiosa. E eu me sinto impelido, nesse culto, de alertar você sobre esse assunto. O batismo até pode ser inicialmente, para uma pessoa de fé em Cristo, a sua entrada, o seu primeiro passo, mas ele é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, cada um de nós precisa lembrar que o batismo nos identifica, primeiro com a morte de Jesus, segundo com a ressurreição de Jesus. Isso aqui é muito importante. Se você já é batizado, é muito importante. Se você não é batizado, é muito importante. Ele é muito mais do que um ritual. O batismo é um verdadeiro testemunho do que acontece quando uma pessoa se rende a Jesus. Quando, vocês viram ali, quando nós mergulhamos a pessoa, é como a pessoa estivesse afirmando assim: eu creio que quando Jesus morreu, eu morri com Ele. Eu morri com Ele. Eu creio que quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Eu creio. E quando nós levantamos a pessoa dali, de dentro, é como aquela pessoa estivesse dizendo assim: eu compreendi. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, eu também ressuscitei com Ele. Eu ressuscitei com Ele, e aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus, ressuscitou comigo. De tal maneira que não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim, é o poder de Cristo que vive em mim. A Bíblia é tão clara, irmãos. Em Romanos capítulo 6, verso 4. Olha como é que isso é claro. De sorte que nós fomos sepultados com Ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. 3 coisas: sepultado, ressuscitado, nova vida. Você percebe como é que a Bíblia é clara, irmãos? Olha o que Deus está falando aqui hoje. O batismo é o testemunho de algo sobrenatural que está acontecendo dentro de mim. No batismo, nós nos tornamos um com Cristo, quer na sua morte, quer na sua ressurreição. Nós nos tornamos um com Ele. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos passa não só a nos levantar, mas a habitar dentro de nós. Esse poder que nos capacita a enfrentar as montanhas de dificuldades e dizer para ela: vá daqui para lá. O pecado é vencido por esse poder. Nós somos capacitados a viver uma nova vida. O pecado não tem mais a última palavra. Os hábitos perdem a sua força. E sabe o que acontece que é espetacular? Não é só que o pecado perde a sua força e os hábitos perdem as suas forças, é que surge um novo gosto dentro de nós, por causa dessa nova vida de Jesus em nós. De tal maneira que esse novo gosto, ele nos impele a viver uma vida assim. Mas o que é isso? Eu tenho até vergonha de lembrar. Gente, nem me fala desse tempo da minha vida. Gente, onde é que eu estava com a cabeça? Eu estava cego. Como é que eu gostava de coisa podre? O que é aquilo? Como é que eu poderia estar numa situação dessa? Isso aí não é por causa que a igreja proíbe. Isso aí é por causa do poder do Espírito Santo que habita nele agora. Gera nele esse novo gosto. Sem dúvida nós podemos afirmar, irmãos, que o batismo é um testemunho que nós temos agora uma nova identidade em Jesus. A vida velha, a velha natureza, o velho procedimento ficou para trás. Uma vida nova com a natureza de Jesus passa a influenciar nossa vida e a determinar o nosso procedimento, uma nova conduta. Agora, a pessoa
que crê em Jesus, no batismo, está afirmando: eu tentei guardar as regras, me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Eu desisti de ser uma pessoa da lei para me tornar uma pessoa de Deus. A vida de Cristo, ela me mostrou como fazer isso, e Ele me deu capacidade para vivê-la. Eu me identifico totalmente com Jesus. De fato, eu fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Eu parei de tentar impressionar a Deus. Eu queria impressioná-lo com as coisas que eu podia fazer, mas eu cheguei à conclusão que não valia nada. Eu parei de impressionar a Deus, e eu descobri que agora Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo não é mais a minha, mas ela é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e eu não volto mais atrás. Eu não posso desprezar a graça de Deus. Eu quero viver minha nova identidade, vivendo, aprendendo a viver Jesus diariamente, olhando para as minhas montanhas e dizendo: vá daqui para colar. Veja como é que a Bíblia é clara em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então o batismo, ele revela a fé que eu tenho em Cristo. Você já foi batizado? Então você já tem essa fé. Percebe como o batismo é tremendamente importante? Jesus deu tamanha importância ao batismo, que Ele atrelou o batismo como parte do processo de salvação. Veja o que está escrito em Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Olha o que Deus está mostrando para você aqui nessa noite. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu oro para que Deus lhe dê essa revelação, porque se você já foi batizado, porque creu, está salvo. Não deixa o diabo ficar roubando a tua bênção. Se você creu, você precisa se batizar. Veja que primeiro o texto deixa claro que todos aqueles que creem expressam sua fé se batizando. Você já fez isso? Você já creu em Jesus? É isso que eu estou perguntando. E porque você creu em Jesus, você já foi batizado? Quem crer e for batizado, diz a Bíblia, será salvo. Tem muitas pessoas que se batizam sem crer, mas Jesus estabeleceu a ordem: crer primeiro, para depois ser batizado. O batismo está atrelado ao processo de salvação. Todos os que creem em Jesus precisam ser batizados, mas quem não crê não precisa nem batizar, porque o batismo não vale. O batismo não salva, mas salva atrelado a esta fé em Jesus. Nossa fé atrelada ao batismo faz dele parte do processo da salvação. Eu quero contar uma história para os irmãos. A Bíblia conta a história de Filipe, que estava evangelizando uma determinada pessoa, que a Bíblia diz que ele era um eunuco. Este homem estava lendo as Escrituras, mas ele não compreendia o que o texto dizia. Tem muitas pessoas que até leem a Bíblia, mas não compreendem, porque precisa de revelação da palavra. Precisa do Espírito Santo trazendo luz. Então Filipe parou e explicou a verdade para aquele homem, e aquele homem passou a crer. Veja o desfecho da história em Atos capítulo 8, no versículo 36. Diz aqui que prosseguindo pela estrada, Filipe e o eunuco chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco lhe disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Olha para esse texto, irmãos. Eu oro para que você perceba que um dos primeiros desejos de uma pessoa que crê em Jesus é professar a sua fé, através do batismo. Veja que o homem questiona: tem água aqui, gente, o que me impede de você me batizar, já que eu creio nesse Jesus? Veja o verso 37, disse-lhe Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu o quê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja, meus irmãos, veja que Filipe lhe impõe uma condição. Qual é a condição? Você tem que crer. Você tem que crer de todo o coração. Então aqui eu pergunto: você já creu? De todo o seu coração? O que está lhe impedindo
de você professar a sua fé através do batismo, a fim de ser salvo. Veja o versículo 38. Assim então, ele deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Eu oro para que você perceba que Deus está falando aqui hoje, o batismo está atrelado ao nosso processo da salvação. Agora veja aqui, primeiro, eu reconheço a verdade dos fatos. Eu sou um pecador perdido, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu reconheço, eu preciso crer, eu preciso testemunhar através do meu batismo. E por fim, eu gostaria de deixar claro que todos aqueles que creram evidenciam sua fé através das mudanças diárias. Pessoas que creem em Jesus, elas efetuam mudanças diárias. Quando alguém crê em Jesus, sua história sofre uma divisão. Sua história passa a ser contada como a vida que era antes e como a vida que era depois. Vocês já escutaram aquela piadinha? Tudo quanto é crente tinha a vida torta. Ele sempre fala, quando eu vivia neste mundo, eu era perdido. Quando eu vivia... crente é tudo vida torta. É, exatamente. Mas era tudo são tudo ex-vida torta. Porque reconhecer a verdade. Eu sou um pecador perdido. Eu não posso por mim mesmo. Mas agora, quando eles ressuscitam com Cristo, eles começam a fazer mudanças na vida constantemente. Jesus nos ama como nós estamos, mas Ele nos ama demais para nos deixar como nós estávamos. Ele vai mudando a nossa vida. Ele gera em nós mudanças diárias. Veja o que está escrito em Tito capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora, olha os tempos verbais, éramos, como nós éramos, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, meus irmãos, que o texto faz um breve resumo da antiga condição de uma pessoa que passou a crer. Veja que todas essas características fazem parte da vida antiga, da vida sem Jesus. Mas agora, leia comigo o versículo 4 desse mesmo texto. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor, olha aí, a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, versículo 5, não por causa dos nossos atos de justiça, das nossas obras meritórias, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai Celestial, revela esta verdade. A ação da presença de Jesus através do Espírito Santo habita aquele que crê e vai efetuando limpezas, mudanças. Então eu posso perguntar para você aqui hoje, como é que você sabe se você creu? Você continua percebendo coisas que tem que mudar? Quem está perdido, eles não acham que tem que mudar de nada, não. Mas quem tem Jesus, todo dia descobre que tem alguma coisa que ele precisa sofrer mudança. Sabe por quê? Porque a luz de Jesus brilha e mostra a sujeira que tem que ser tirada. Missionária Central de Maringá